assinei uma escritura pública de compra e venda de um imóvel, já posso me considerar como proprietário deste imóvel? Certamente tu já ouviu ou já leu na capa de uma escritura pública de compra e venda de imóvel a seguinte frase: só é dono quem registra. E o que isso quer dizer? Eu vou te explicar. Eu destaco isso por quê? Porque dentro da área do direito civil, ao longo das minhas atuações no ramo do direito imobiliário, principalmente no que diz respeito a auditorias, análises e avaliações dos documentos imobiliários, eu percebo que é grande a dúvida que as pessoas têm e o desconhecimento em relação à diferença que existe entre o ato notarial e o ato registral, no que diz respeito à compra e venda. Primeiro, eu vou te explicar que o ato notarial é todo ato derivado do tabelionato de notas, ou seja, do cartório de notas, enquanto que o ato registral é derivado do cartório de registro, que no caso dos negócios imobiliários se trata então do registro de imóveis. E o que cada um assume de função no negócio, na compra e venda? Do que se trata então o ato notarial? O ato notarial nada mais é do que quando o tabelião, na presença das partes, extraindo-se então a vontade de cada um e suas colocações, formaliza essas vontades através da escritura pública. Realizada então essa colocação das vontades de ambas as partes, de comprador e vendedor, temos então o ato notarial concluído, transformado então numa escritura pública, que adquire a forma de título aquisitivo. Ou seja, o comprador já possui um título hábil para que a propriedade do imóvel venha a ser sua, mas ainda não tem a propriedade garantida. E isso por quê? Porque o artigo 1245 do Código Civil, caput e parágrafo 1º, nos traz assim: transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no registro de imóveis. E enquanto não registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel. Ou seja, enquanto não houver o registro desta aquisição, ou seja, o efetivo assentamento de que houve a escritura pública perante o registro de imóveis, o vendedor continuará sendo proprietário. E o comprador, se já estiver na propriedade, será um mero possuidor. Ou seja, o que isso quer dizer? Que nem sempre o possuidor de um bem será o proprietário. Sendo assim, o que é o correto? O correto é, quando realizado então o ato notarial, ou seja, concluindo a escritura pública de compra e venda, que se leve então este título aquisitivo até o cartório de registro de imóveis. No cartório de registro de imóveis, o notário registrador então vai avaliar, vai analisar toda a documentação e, não tendo nenhum vício, nenhuma ilegalidade no que diz respeito ao conteúdo e à forma, dará então publicidade para este ato. E como que ele dá publicidade para este ato? Registrando e assentando perante a certidão do imóvel. Mas como assim? Eu te explico. O imóvel, assim como nós pessoas, possui um documento de identificação, que é chamado então de certidão do imóvel. E o que traz essa certidão? Na certidão vem então um número de inscrição, vem a descrição do imóvel, suas características e todo o histórico que acontece com o imóvel. Qualquer alteração, qualquer troca, sempre deve então ser registrado nesta certidão. Ou seja, é importante que sempre quando for então ser realizado um negócio, principalmente como a compra e venda de imóvel, que se tenha previamente um acompanhamento de um profissional capacitado da área para que, junto com o interessado, façam então uma análise dos riscos que envolve o negócio. E isso por quê? Porque neste documento, que se chama então de certidão do imóvel, pode ser que conste alguma irregularidade no imóvel e que isto pode vir a prejudicar a pessoa que está adquirindo o imóvel. Mas como assim alguma irregularidade? Pode ter, por exemplo, algum ônus real, algum fato que limita que a pessoa utilize a propriedade da melhor forma, citando como exemplo o usufruto, o penhor ou uma hipoteca, por exemplo. Então, por isso que ressalto aqui que é importante que, quando se conclui o ato notarial, a pessoa adquire então um título aquisitivo. E a propriedade só se dá então com o registro deste título aquisitivo. Ou seja, o ato notarial
é como se fosse um pressuposto para que o ato efetivo, que é o ato registral, que é quem vai dar a propriedade, exista. Então, por isso que é importante então saber distinguir estes dois atos e, principalmente, ter um acompanhamento prévio para que, analisando e vendo o histórico do imóvel, não se torne um negócio que a princípio se mostra como proveitoso e vantajoso, um futuro pesadelo para o adquirente. Tá certo? Um grande abraço.